Gente, o vídeo de hoje tá muito babadeiro. É o vídeo mais pedido do canal. Oiê! Pra você que não me conhece, meu nome é Mariana Rabelo e esse aqui é o canal O Direito e o Laço. Seja muito bem-vindo por aqui e aproveita que você já tá por aí e me segue lá no Instagram, que é o @direito e o laço. Curte esse vídeo, comenta e clica no sininho pra você receber todos os vídeos do canal. Por aqui a gente tem vídeo toda sexta-feira. Gente, o vídeo de hoje é o vídeo mais pedido do canal, sério, que é como fazer as marcações no vade-mecum para a segunda fase da OAB. Bom, vamos começar então por uma pergunta que eu sempre recebo. Quando comprar o vade-mecum e qual vade-mecum comprar? Bom, eu te aconselho a comprar o vade-mecum no dia seguinte à sua primeira fase da OAB. Por quê? Porque se você comprar antes, ele vai ficar ali de lado. Ou até, pro estudo da primeira fase, você vai querer fazer algumas marcaçõezinhas nele. E isso vai te prejudicar na hora que você tiver realmente que marcá-lo para a segunda fase. Por que eu não espero saber se eu passei ou não mesmo na primeira fase? Porque, infelizmente, alguns vade-mecums esgotam. Esse, por exemplo, que foi o que eu usei, deixa eu mostrar logo pra vocês, é o vade-mecum de tributário, porque eu fiz a segunda fase em tributário, da Josiane Minardi. Ele esgotou. E aí, o que aconteceu? O pessoal que não comprou logo após a primeira fase teve que esperar muito tempo pra chegar ao vade-mecum. E isso é muito ruim, porque você perde um pouco essa familiaridade com o vade. Demora um pouquinho mais pra você receber, então você tem que fazer as marcações muito rápido. Conforme você vai assistindo as aulas, você não tem ele ali do lado. Então se garanta já um dia depois da primeira fase da OAB, tá bom? E qual vade escolher? Eu sempre te recomendo a comprar o vade específico da matéria que você escolheu. Por quê? Porque esse vade-mecum, ele foi pensado para a segunda fase. Então, as remissões desse aqui, por exemplo, as remissões são incríveis. O que são remissões? Por exemplo, tem o artigo 1º lá da Constituição Federal. E aí, embaixo, vai ter dizendo quais artigos de outros códigos ou da própria Constituição estão relacionados com o artigo 1º da Constituição. Então, na hora de você procurar lá na prova as respostas ou até as teses da peça, fica muito mais fácil de você encontrar. Você não tem que ficar lendo um por um. É mais fácil de você não esquecer de colocar nenhum artigo, tá bom? Então, eu realmente te aconselho a comprar um vade-mecum super atualizado, o específico para sua prova. E justamente porque, assim, a gente tem algumas alterações, principalmente de súmulas e tudo, e a FGV gosta de cobrar essas alterações. Então, pra você não correr o risco de responder errado, porque o seu vade-mecum tá desatualizado. Então, agora vamos passar as marcações. Como que elas funcionam? Eu escolhi 4 cores pra marcar o meu vade. Eu até trouxe aqui pra vocês realmente as cores que eu escolhi. O que eu fiz? Eu separei 2 cores para direito processual e 2 cores para direito material. Por quê? Porque fica muito mais fácil de você achar o cabimento da peça. Ou às vezes a questão é só de direito material, então você não precisa, você bate o olho e sabe. Então eu não vou nem olhar, você já passa, fica muito mais fácil de você encontrar as respostas na hora da prova. Toda a sua marcação tem que ser pensada nisso, em criar assim efetividade, celeridade em encontrar as respostas e encontrar as teses. E por que 2? Porque uma cor para regra e uma cor para exceção. Gente, vocês não têm noção do tanto que isso ajuda. Vamos que o artigo 1º da Constituição Federal seja a regra. E aí embaixo tem o artigo XXX, que é a exceção. Então eu marco o artigo 1º, regra, dessa cor, e a remissão que tá logo embaixo desse artigo, como é uma exceção, eu marco com um lilazinho. Então eu já sei que daquela regra tem uma exceção e que eu preciso dar uma olhada naquele artigo pra saber se ele se encaixa na minha hipótese. Entende como fica muito mais fácil? Aí vem a pergunta: Mari, eu posso então separar uma cor para cada peça? Porque aí fica muito mais fácil para mim. Mas isso não é permitido pela FGV. Por quê? Porque é considerado estruturação de peça. Então não, você não pode escolher uma cor para cada peça. O que acontece? Deixa eu explicar pra vocês como que é lá na hora da prova. A gente chega naquele nervosismo e aí você tem que entregar o seu vade-mecum na mão do fiscal. E ele vai olhar o seu vade-mecum, ele vai folhear todas as páginas, vai ver quais foram as remissões que você fez. E aí, gente, se ele vê que tem uma cor pra cada peça, ele pode entender como estruturação, porque e te tomar o seu vade-mecum. Uma outra pergunta que vocês me fazem muito é: Mari, pode clips? Pode. Pode clips para separar os códigos. Deixa eu mostrar aqui pra vocês como eu fiz no meu. No meu, eu coloquei essas etiquetinhas aqui, espero que esteja mostrando, da marca Fácil.
que são etiquetas expressamente autorizadas pelo edital. Mas se você não quiser comprá-las, você pode sim colocar os clips para dividir os códigos, para ali na hora você achar. Eu não entendo como muito efetiva essa técnica, porque o clips não te mostra qual é o código. Então lá na hora você vai ter que ficar passando de clips em clips pra encontrar a lei que você quer. Uma coisa que não pode, gente, não pode post-it e não pode aquelas etiquetinhas que estão em branco, sabe? Aquelas que autocolantes. Essas aqui não podem ser usadas, tá bom? De jeito nenhum. Só podem ser usadas essas etiquetas aqui que já são impressas pela própria editora, pela própria papelaria, enfim. Eu te recomendo comprar as da marca Fácil. Eu acho que na época eu paguei uns R$19 nisso aqui, mas vale muito a pena. E aí você mesmo cola. Uma outra dúvida que vocês têm demais é sobre a remissão. O que é remissão? Remissão é simplesmente a menção a um outro artigo que também fala daquele assunto. Então, como eu já falei pra vocês, existem as remissões que já vêm com o vade-mecum, e você sabe que um vade-mecum é bom quando ele tem muitas remissões. E existem também as remissões que você mesmo faz. Então, enquanto você está estudando, você fala, nossa, esse artigo aqui tem a ver com aquele outro artigo lá da outra lei. Vou colocar aqui pra me ajudar durante a prova. Pode a remissão simples, que é isso aí que eu mostrei pra você. Você simplesmente escreve artigo 314 CPC, por exemplo. Mas não pode escrever. Não pode escrever assim, olhar artigo 314 do CPC. Isso também não pode. Não escreva nada, não formule frases. Remissão simples, artigo, número, código. É isso que pode. Eu falei com vocês a respeito da estruturação da peça. O que é estruturação? É você sequenciar todos os artigos que te ajudarão a fazer aquela peça naquela ordem. Então você vai começar no artigo de endereçamento, depois você vai para o artigo de qualificação 319, depois você vai para o artigo que é o fulcro da peça, aí você vai para o artigo que diz o mérito. Gente, isso não pode. Isso é você fazer um roteiro da peça. O roteiro da peça, ele não é aceito. Vocês vão perceber que um pouquinho antes da prova, a FGV libera lá no seu espaço de acesso, páginas de acompanhamento, uma cartilhazinha dizendo o que pode e o que não pode. E você vai ver lá que tá dizendo isso, essa questão da estruturação, de colocar uma listinha de artigos, de roteirizar a peça, não pode, tá? E, gente, uma dica master que eu tenho aqui pra trazer é: não faça essas remissões de caneta, porque se chegar lá no dia da prova e o fiscal implicar com alguma remissão que você fez, você só apaga e aí ele não toma o seu vade-mecum. É a melhor coisa que você pode fazer, tá bom? E se o fiscal implicar com alguma coisa, não discuta com ele, fala assim, tá bom, eu apago. E pronto, acabou, apagou. Se tiver de caneta, você não vai ter como fazer isso, até porque também não é permitido passar liquid paper por cima, e aí ele vai te tomar o seu vade-mecum, porque não tem como apagar. Então não faça de caneta, faça tudo a lápis. Uma outra dica que eu tenho que te dar, nas vésperas da sua prova, visite a parte de súmulas do seu vade-mecum e leia súmula por súmula. Quando você faz isso, você consegue já, quando você lê a peça, identificar, poxa, tem uma súmula que fala sobre isso. E aí você já vai lá nas súmulas. Eu grifei no meu vade-mecum todas as súmulas que tinham a ver com direito tributário. Eu vou colocar aqui pra vocês essa cartilhazinha que eu falei que a FGV manda, tá? Ela é meio padrão. E aí vocês conseguem ver que tudo que eu tô falando faz sentido e tá lá no edital, tá bom? E, gente, lá no meu Instagram eu vou fazer vários videozinhos respondendo outras perguntas que vocês me deixarem. Então, me segue por lá, vai estar no IGTV, e aí vocês podem ver também se, de repente, alguém não teve a mesma dúvida que você tá aí na sua cabeça agora. Se tiver mais alguma dúvida, deixa aqui pra mim nos comentários que eu vou adorar te responder. Tchau e até o próximo vídeo!